Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, pela sua graça concedida a nós, de estarmos aqui nesta manhã mais uma vez. Muito bom estar aqui. Meus irmãos, a nossa lição de hoje, como já foi falado, tem o título Mundo Preparado para o Anticristo. Os objetivos da nossa lição: mostrar a preparação para a manifestação do Anticristo. Segundo, entender que a agenda do Anticristo está em curso. Terceiro, despertar para a obediência à palavra de Deus. Toda essa revista, ela é muito boa, muito pertinente. E veio numa hora muito atual, hein? Se faz necessário para o tempo que nós estamos vivendo. Os dias que antecedem a volta de Cristo, em que o mundo está sendo preparado para o reinado do Anticristo. E é importante nós atentarmos para isso, porque esses dias que antecedem a volta de Cristo e o mundo está sendo preparado para o reinado do Anticristo, esse tempo será marcado por alguns acontecimentos que nós cristãos temos que estarmos atentos para esses acontecimentos. Então, é necessário que nós estejamos atentos e vigilantes quanto a esses acontecimentos que estão acontecendo no mundo. O mundo preparado para o Anticristo. O comentarista vai falar a princípio, sobre o significado do mundo. Quando a Bíblia se refere a mundo, ela traz pelo menos 3 significados. Amém, irmãos? Quanto significado? 3 significados, né? O mundo, o universo criado por Deus, o mundo que se refere à vida humana, o ser humano, e o mundo sistema, o mundo corrupto. Então, em primeiro lugar, um dos acontecimentos que antecede a volta de Cristo, que será marcada pelo reinado do Anticristo. Esse mundo está sendo preparado para o reinado do Anticristo. Um dos acontecimentos é o perigo do relativismo ou subjetivismo, hein? Neste tempo, verdades absolutas, padrões éticos e referência que norteiam o mundo de vida das pessoas são substituídos por uma busca frenética da felicidade individual. Significa que cada pessoa tem o seu próprio padrão ou verdade. Então, relativismo é isso, irmão. Significa que cada pessoa tem o seu padrão de verdade. Não é algo objetivo. Não existe, para esse tempo de pós-modernidade, um padrão de moralidade absoluta. Não existe para a pós-modernidade uma verdade absoluta em que eles podem seguir.
Mas para a pós-modernidade, tudo é relativo, subjetivo. Não existe um padrão de verdade que norteiam a vida dessas pessoas. Por exemplo, para nós temos um padrão de verdade absoluta, que partem da pessoa de Deus e da revelação especial, que é a palavra de Deus escrita. Mas esse mundo que está marcado pelo relativismo, eles não atentam para isso, ou não vivem segundo esses padrões. Cada pessoa tem a sua verdade, cada pessoa tem o seu padrão, ou seja, aquilo que é errado para mim não é errado para algumas pessoas. Aquilo que é verdade para mim não é verdade para algumas pessoas, e vice-versa. Vocês já viram, perceberam, conversaram com algumas pessoas que dizem que pecado é só aquilo que ela sente que é pecado. Isso é relativismo. Esse tipo de pessoa, ele mesmo tem o seu padrão de verdade. O padrão de verdade não está em Deus, o padrão de verdade não está na Bíblia, está nele mesmo. É um tipo de eu soberano. O que define o que é verdade, o que é errado, está na própria pessoa. É só aquilo que a pessoa sente que é errado ou não é errado. É só aquilo que a pessoa sente que é pecado e o que não é pecado. E o mundo está vivendo dessa forma, o mundo pós-moderno, né? Vale tudo em troca da felicidade, né? Esse tipo de pessoas, ele vive em busca de uma suposta, né, felicidade. E em troca dessa felicidade vale tudo. Os fins justificam os meios. Não é de nos assustar que nós vemos muitas pessoas que está às vezes com a vida toda embaraçada. Pessoas que estão com a vida totalmente destruída. Pessoas que estão vivendo na prática do pecado. Mas a legenda no Instagram e no Facebook é: o que importa é a felicidade. Não importa o que você está fazendo, desagradando a Deus, ofendendo a Deus, o que importa é que você esteja feliz. Não é assim? Então isso é relativismo. Nós temos que tomar cuidado, porque até pessoas dentro da igreja vivem esse relativismo. Tem essa prática de relativizar o que é certo e o que não é certo. São pessoas que não aceitam mais repreensão, porque eles têm o seu próprio padrão de verdade. São pessoas que não aceitam disciplina, correção, porque eles têm o seu próprio padrão de verdade.
São pessoas que não conseguem, às vezes, ser submissos, porque eles têm o seu próprio padrão de verdade. E isso é perigoso. Se nós formos levarmos isso para o lado da interpretação bíblica, é muito necessário se observar o relativismo concernente à interpretação bíblica. Pois também vivemos um tempo em que a interpretação bíblica se tornou relativa. Não existe para algumas pessoas o padrão correto de se interpretar as Escrituras Sagradas. Muitas pessoas têm o seu próprio padrão, sua própria forma de interpretar as Escrituras Sagradas, e é daí que surgem as maiores heresias. Aí pessoas dizem assim: você entende assim, mas eu entendo dessa forma. Você interpreta desse jeito, mas eu interpreto desse jeito. Aonde é que nós vamos chegar com isso, irmão? Aonde é que nós vamos chegar dessa forma? E me assusta que muitas pessoas, que às vezes querem interpretar as Escrituras Sagradas, nem conhece pelo menos um pouco da história da igreja, como que os pais da igreja interpretavam as Escrituras. Porque a roda, irmão, não foi criada hoje, ela já foi criada há muito tempo. E tem gente que parece que descobriu, que fez a roda, né? Ela já existe há muito tempo. Então o que chegou até nós, irmão, veio dos pais da igreja. A igreja tem uma história, a igreja tem um padrão que chegou até nós. Então existe esse perigo do relativismo concernente também à interpretação das Escrituras Sagradas. Que quem lida com as Escrituras Sagradas precisa saber quais são os padrões de interpretações bíblicas para não cair no relativismo. Amém, irmãos? Alguém quer fazer algum comentário? Acrescentar alguma coisa? Não? Então vamos à frente. Doutores segundo as suas próprias concupiscências, segundo as suas cobiças. Então este mundo que está sendo preparado para o reinado do anticristo, ele está sendo marcado por esse tempo aqui, doutores segundo as suas próprias cobiças. Você está atento a isso? Você tem percebido essa verdade? Você tem atentado para esse tempo que nós estamos vivendo de doutores, de mestres, segundo as suas próprias cobiças? Você tem visto isso? Você tem identificado isso? Você sabe identificar esses mestres, esses doutores, esses pregadores, esses supostos pastores? Nós estamos vivendo esse tempo. Um tempo de apostasia, um tempo de distorção da palavra de Deus. Vivemos um tempo onde teorias e fábulas
impossível de se provar, ganha status de verdades absolutas e são difundidas por pseudos especialistas, ganhando assim aspecto sério e confiável. É este tempo que nós estamos vivendo. Pessoas que procuram coisas, irmão, que não está na Bíblia, que não tem embasamento bíblico, às vezes para querer encantar o seu público. Pessoas que vivem em busca de novidade. O irmão que está lá no computador, se puder colocar para nós aí, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 ao 4. 2 Timóteo, capítulo de número 4, do versículo 3 ao 4. Como está escrito, irmão, porque virá tempo em que não suportarão ou sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichões ou coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. E nós estamos vivendo esse tempo, irmão, de pessoas que correm atrás desses falsos mestres, pessoas que têm coceira nos ouvidos para ouvir mensagens triunfalistas, mensagem da teologia da prosperidade, que é uma miséria na igreja, mensagem de autoajuda, mensagem que infla o ego das pessoas. É esse tempo que nós estamos vivendo. Cada pessoa tem o seu pregador predileto. Gosto de ouvir fulano, porque a mensagem de fulano, ela me faz me sentir confortável com os meus pecados. A verdade é essa. Porque tem mensagem que incomoda, que confronta, que é como um aguilhão, hein? Esse tipo de mensagem não presta, não. Tem que ser uma mensagem que não me confronta, tem que ser uma mensagem que infla o meu ego, que me faz sentir-me confortável com o meu pecado, porque eu não quero mudar. E às vezes a pessoa está toda embaraçada, mas ela quer ouvir uma profecia, uma revelação de bênção. E esse tipo de gente vive correndo atrás de falsos profetas. A sua Bíblia está fechada em casa, empoeirada, mas ele vive correndo atrás de falsos profetas para colocar a mão na cabeça dele e receber uma profecia de bênção. Não suportarão a sã doutrina. Não suportarão a sã doutrina. A palavra de Deus, as escrituras, pregada de forma correta. Pelo contrário, eles tamparão seus ouvidos, procurarão pessoas que coçam os seus ouvidos, porque o ouvido dessas pessoas, elas coçam para ouvir palavras suaves, palavras de autoajuda. É esse tempo que nós estamos vivendo de falsos mestres, de falsos pregadores, que promete até o que a Bíblia não promete, que interpretam a Bíblia a seu bel prazer, para justificar os seus pecados.
que promete te levar para as alturas. Esses dias um amigo meu, ele sabe que eu não gosto desse tipo de gente, do pregador coach, né? Ele sabe que eu não gosto desse tipo de gente, mas ele é brincalhão e ele, para sacanear, me mandou um vídeo de um camarada falando de um texto bíblico lá de Gênesis, que fala que quando Eva comeu o fruto proibido e deu para Adão, e Adão comeu em demonstração do seu amor para com Eva. E ele diz que esse é o padrão de casamento que dura. Esse é o padrão de casamento que é abençoado por Deus. Irmão, e a igreja está... Aonde esse camarada vai, ele arrasta multidão. E é esse tipo de mensagem que o povo quer ouvir. Ou seja, ele estava dizendo que Adão apoiou o pecado de Eva. Ele está dizendo que eu tenho que apoiar o pecado da minha esposa. A minha esposa tem que apoiar o meu pecado. Ser complacente com o meu pecado. Porque isso é o padrão de casamento. E ele diz assim: se eu fosse Adão, eu também comeria. Isso é sério, irmão. O quanto uma mensagem dessa influencia pessoas. O quanto um tipo de mensagem dessa pode levar muitas pessoas para o inferno. É Ananias e Safira, né? Um apoia o pecado do outro. Então, o mundo está sendo marcado por esse tempo aqui, de falsos mestres, de falsos doutores, de falsos pregadores. Te convido, às vezes, a ler a Bíblia que você nunca leu. Já vi um camarada dizer assim... seminário, né? Esses cursos que eles dão na internet, eles fazem aqueles vídeos lá para chamar a atenção, né? Te convidar a você ler a Bíblia que você nunca leu. Eles falam assim também, né? Ouvi esses dias que nós não fomos chamados para pregar sobre o inferno e condenação, nós fomos chamados para pregar sobre o amor. Pessoas influentes. Um amigo meu disse assim: rapaz, eu estou estudando com o cara mais profundo em Bíblia no Brasil. Aí eu disse: quem é? Ele disse assim: fulano, esse camarada que falou isso. Não é possível, um assembleano, obreiro, Assembleia de Deus, me falar uma coisa dessa. Está estudando com o cara mais profundo em Bíblia do Brasil, e o cara é um herege. Nós somos chamados para pregar o amor, não condenação, inferno, porque as pessoas se convertem mais com a mensagem de amor do que mensagem que fala de inferno e condenação. Jesus, irmão, falou mais sobre o inferno e condenação do que o céu. Eu acho que ele nunca leu isso. Então, que possamos tomar cuidado com isso. A agenda do anticristo em curso. Atenta, irmão, para isso aqui, para esse 1.3. Há uma agenda em curso que de forma global age para as nações, aceite pautas que inclui, dentre outras, o aborto, a liberação de drogas e etc. O homem de nosso tempo está sendo desconstruído, preparado para ser um cidadão do mundo, pensando e agindo segundo os valores padrões estabelecidos por órgãos mundiais, baseados na suposta ideia de igualdade e direitos humanos.
nós estamos vivendo esse tempo. Nós estamos vivendo dias que antecedem as eleições presidenciais, né? E nós, como os cristãos, temos que nos posicionar. Temos que orar, se posicionar quanto a isso. Porque todos sabem, né? Muitos não gostam que fala disso, mas se faz necessário falar, e a gente tem que falar. Todos nós sabemos que esta pauta, que essa agenda, existem políticos de partidos de esquerda que defende com unhas e dentes essa pauta miserável aqui. E nós não podemos fechar os nossos olhos para essa realidade. Eu acho impossível, irmão, uma pessoa se dizer cristão e votar num partido que defende a legalização do aborto, a liberação das drogas, a desconstrução do ser humano, a desconstrução da família. É impossível uma pessoa se dizer cristão e apoiar um partido que defende esta pauta. Não tem como, irmão. Não dá, não dá. Aborto é pecado, é crime, segundo a Bíblia. Votar em um partido de camarada que defende adolescentes e jovens assaltar, roubar celular, e esse indivíduo é defendido como inocente, como vítima. Cidadão compra um celular, irmão, parcelado em 12 vezes, no carnê, paga 2 celulares. Aí vem o filho do diabo, rouba o celular, e a vítima é ainda quem rouba. Isso é sério, irmão. Já pensou se o Brasil volta para a mão desse tipo de gente? Como será? Nós vamos viver. Que ameaça fechar as igrejas, que chama os pastores de farofeiro, que agride, ofende, ameaça, quer desconstruir a família, acabar com a igreja, tirar a liberdade de expressão, a liberdade religiosa, acabar com os cultos públicos. Projetos que estão tramitando aí nas escondidas para ser aprovado, a gente às vezes nem sabe. E ainda tem pessoas que se dizem cristã, que vota numas pragas dessas. Isso é uma praga. É uma maldição. Eu acho impossível. Amém, irmãos? Ponto 2, a desconstrução do ser humano. Olha o que está em pauta. Olha a agenda do anticristo, né? Olha os dias que antecedem a volta de Cristo e que o mundo está sendo preparado para o reinado do anticristo. A desconstrução da família. A relativação
relativação dos papéis familiares, onde palavras como pai e mãe deixam de ter peso e valor, visa enfraquecer a família, que é a célula manter da sociedade, a célula de manter a sociedade, consequentemente preparado para o domínio do anticristo. Então, que o mundo sistema, o mundo corrupto, que esses partidos de esquerda defendem é exatamente isso: desconstrução da família tradicional, né? Querem tirar o peso, o valor do pai e da mãe. Querem acabar com isso, desconstruir o casamento de homem e mulher, relativizar isso aí, dizer que podem também casamento de homem com homem, mulher com mulher, criação de filho de homem com homem, de mulher com mulher, tirar o peso da palavra pai, da palavra mãe, destruir as crianças, destruir o jovem. Existem pessoas que trabalham 24 horas para o diabo, só em função de desconstruir a família, só em função de desconstruir, de erotizar as crianças. Tem um camarada aí, muito conhecido, tem milhões de seguidores, influente, não vou falar o nome dele não, Felipe Neto, né? O trabalho dele é erotizar as crianças. Muitos jovens seguem esse camarada. E ele é bom de argumento, né? Bom de conversa, tem uma boa oratória, mas por trás, de forma disfarçada, o trabalho dele é matar as nossas crianças, os jovens, os adolescentes. Dois ponto dois. Alguém quer falar alguma coisa, irmão? Acho que dá tempo. Verdade. Verdade. O alvo deles, irmão, é as crianças, viu? O maior, né? O maior alvo deles é as crianças. Destruição emocional e psicológica. Com o afastamento de Deus e de seus princípios, conforme observados em sua palavra, cresce na sociedade assustadoramente os problemas psicológicos, hein? Então, esse mundo que está sendo preparado para o reinado do anticristo é marcado também por a destruição emocional e psicológica. Tem pessoas abaladas psicologicamente, mentalmente, com doenças mentais. Esse período de pandemia foi assustador.
que deixou muita sequela psicológica nas pessoas. Irmão, tem pessoas que até hoje estão trancadas dentro de casa com medo do Covid. Trancada dentro de casa com medo do Covid, abalada psicologicamente, doente mentalmente. Respeito quem ainda usa máscara, mas tem pessoas que ele ficou assim tão apegado à máscara, ele tem tanto medo do Covid, que ele não se vê sem máscara. Problema psicológico, né? E isso é sério. E este é o mundo que está sendo preparado para o reinado do anticristo. A urgente necessidade da palavra de Deus. Vale falar aqui também, irmão, nesse ponto 2, com o afastamento de Deus e de seus princípios, conforme observado em suas palavras, cresce na sociedade assustadoramente os problemas psicológicos. Então, qual é a raiz de tudo isso? É o afastamento de Deus. O pastor falou aqui esses dias que já teve dia dele entrar para debaixo da mesa e chorar. E quem olhasse para ele poderia dizer assim: precisa de um psicólogo. Mas ele correu para os pés de Jesus, correu para a presença de Jesus, e Jesus resolveu, né? Então a raiz de tudo isso é o afastamento da presença do Senhor nosso Deus. A urgente necessidade da palavra de Deus. O papel da igreja e da família nesse momento crítico é fundamental, já que a última resistência a tudo que se vê é necessário ensinar e pregar a palavra de Deus. Participe ativamente da escola bíblica dominical e leve a sua família também. Valorize o ensino bíblico e lembre que uma vida vitoriosa em Deus passa pela instrução. Amém, irmãos? Então, como vencer, como triunfar em esses tempos tão críticos? Exatamente praticando isso, participar ativamente da escola dominical. Tem pessoas que desvalorizam esse momento, tem pessoas que não dão a menor importância para a escola dominical. Aqui é onde a gente aprende, irmão. Aqui é onde a gente para ensinar, às vezes de forma mais simples, forma que os irmãos entendam a palavra de Deus. Tem pessoas que não gostam, que não valorizam, que desprezam, que negligenciam o ensino da palavra de Deus, os cultos de ensino, que é um dos cultos que a igreja deveria estar cheia, né? Para ouvir o ensino da palavra de Deus. Mas em detrimento de tudo isso, porque às vezes as pessoas não gostam desse culto, que não é o culto de balela, né? Não é o culto do barulho, não é o culto da profecia, da revelação, não é o culto que se promete, né? Muitas coisas que a palavra de Deus não promete. Não vos conformeis com este mundo, ponto 3. Não aceite a forma do mundo. Vemos, portanto, um dos maiores riscos que corremos neste momento é o de estarmos dentro da igreja, mas pensarmos e agirmos conforme os padrões deste mundo. Não vos conformeis com este, não aceite a forma do mundo. Isso é interessante, se você atentar
para esse texto e outros textos que fala nesse mesmo sentido, você perceberá que para a pessoa se conformar com o mundo, ela vem vivendo de forma gradativa até chegar a entrar dentro da forma do mundo. Não é que a pessoa de vez se conforma com o mundo, isso é gradativo. Gradativo. Tiago, no capítulo 4, diz assim, que a amizade com o mundo, quem é amigo do mundo se torna inimigo de... João diz, não ameis o mundo, nem no que o mundo há. Percebeu, irmão? A gente não chega de forma direta na forma do mundo, que é gradativo. Primeiro começa com a amizade com o mundo. Depois que você faz uma amizade com o mundo, você passa a amar o mundo. E depois que você passa a amar o mundo, você passa a se conformar com o mundo. E depois que você passa a se conformar com o mundo e recusa a sair dessa forma do mundo, é triste falar, mas o próximo passo é ser condenado com o mundo. E é verdade. Tem igreja aí de todo jeito aí, né? De toda forma. Ao gosto do cliente, né? A igreja de todo jeito aí. Então é possível, irmão, estar dentro da igreja, mas pensarmos e agirmos conforme os padrões do... É de se assustar, né? Mas é assustador também, isso é assustador e seríssimo. Pessoas dentro da igreja conformada com o mundo. Pessoas, irmão, dentro da igreja que assiste o Big Brother. Pessoas dentro da igreja que assistem às novelas da Rede Globo. O que o Big Brother tem de bom? O que as novelas têm de bom? O que te edifica? Relativismo isso aí, viu? É pecado para você, para mim não é não. O Big Brother ensina muita coisa, né? Desconstrução da família, namoro de homem com homem, mulher com mulher, traição. Transformais pela renovação do vosso entendimento. Não pode haver transformação na vida de uma pessoa que não quer mudar.
Essa transformação só é possível através do processo de um renovo na forma de pensar. A obediência reflete todas as áreas da vida. A proposta de Deus para o cristão não é que sejamos gerações da teoria, mas da prática. Experimenteis qual seja a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Então, meus irmãos, não vos conformeis com esse mundo, ou seja, não entre na forma desse mundo. Não pode haver transformação na vida de uma pessoa que está decidida a não mudar. E tem pessoas dessa forma, infelizmente, que se recusa a mudar, a ser transformado, a pensar conforme as Escrituras, pensar conforme Deus pensa, por mais que Deus fala, por mais que Deus repreenda, por mais que Deus seja amoroso, insistente, pessoas que se recusam, por mais que você queira ajudar, por mais que você aconselha, tem pessoas que resistem à vontade de Deus, Então esse tipo de gente, se não mudar, não alcança a transformação. Amém, irmãos?